Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para colocar sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluias. Só aqueles que se encontram com crianças podem ficar na liberdade, ficar sentados. Aleluias, glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, engrandecendo ao nome dEle, porque outrora eu fazia parte do mundo, eu fazia a vontade de Satanás. Agora hoje, para a honra e para a glória do nome dEle, eu estou aqui para engrandecer ao nome dEle, e eu quero que todos aqui presentes engrandeçam ao nome do Senhor com as suas palmas, porque Ele é digno e Ele merece todo louvor, toda palma, toda gratidão da nossa parte. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço também ao pastor desta igreja, à pastora desta igreja, a cada membro, a cada um aqui presente para ouvir a santa palavra do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos para estar abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, glória a Deus, aleluias, 4. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervosa. Eu não sou nenhuma pregadora da palavra, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para falar o que for da vontade dEle, somente o que for da vontade deles. Se for para me falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e essa for só a palavra que o Senhor tem para falar aqui, irmãos, amém. Eu glorifico e agradeço a Ele, amém? Todos encontraram 2 Reis 4? Então vamos estar lendo, que tem aqui como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus, aleluias. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vazias, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela lá e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome deste Deus que nós estamos aqui servindo. Porque se estamos aqui nesta noite é porque Ele preparou esta noite. Ele preparou cada um para estar aqui nesta noite, para ouvir esta palavra. Então eu quero pedir ao meu Deus, ao Senhor dos Exércitos, que venha abrir o entendimento de cada um, principalmente o meu. Que Ele venha fazer dos nossos corações terra fértil para entender a palavra do Senhor. Não só ouvir, mas entender e principalmente praticar.
a palavra do Senhor. Porque não podemos só, amados, ouvir. Ouvir é fácil, nós ouvimos. Entender e praticar é que é difícil. Para nós. Porque para o nosso Deus não há nada impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre o nosso entendimento nesta noite. Ele é o Deus que fala conosco nesta noite. Ele é o Deus que entra em nossas vidas nesta noite. E eu, amados, quero titular essa passagem aqui que diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva, como Jesus aumenta a tua fé nesta noite. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esta mulher aqui, amados, que na Bíblia Sagrada não dita o nome dela, poderia ser eu e poderia ser você. Sabe por que ela foi até o profeta? Porque ela cria no Senhor. Porque ela sabia que se ela buscasse um servo de Deus, se ela buscasse a Deus, algo aconteceria na vida dela. Na casa dela, amados, para ela não tinha nada, mas tinha uma botija de azeite. Às vezes nós temos na nossa casa algo que para nós parece pouco, mas para Deus é muito. Porque Ele multiplica, amados. Ele multiplica o azeite, Ele multiplica a fé. Porque o Senhor fala na palavra dele que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, para Ele basta. E esta viúva aqui tinha fé, amados. E eu quero nesta noite profetizar em nome de Jesus que a fé de cada um aqui vai multiplicar, vai ser maior do que a que você tem. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, eu tenho aqui 4 tópicos para você nesta noite. O primeiro é a fé. Esta viúva, ela teve fé. Ela teve fé por quê? Porque ela buscou um profeta para falar para ele o que acontecia na vida dela. Aleluia! Um profeta, amado, é uma pessoa escolhida por Deus. A palavra do Senhor também nos diz: crê nos teus profetas e prosperareis. Então, se o Senhor deixou os profetas aqui na terra, é porque, é importante ter os profetas dele aqui na terra. E ela buscou este profeta. E ela disse a ele que não tinha na casa dela o que ela necessitava. Porque naquela época, quando a pessoa perdia o marido e tendo filhos, era difícil. Trazendo para o tempo de hoje, imagina só, uma mulher sem esposo, somente com filhos. Se ela não trabalhar, se ela não lutar, se ela não correr atrás, se ela não batalhar, complicado de sobreviver. Então ela buscou do profeta, ela pediu ao profeta que fizesse algo por ela. E o profeta disse a ela: o que tens na tua casa? Ela disse: somente uma botija de azeite. Então ele falou para ela, amados, para fazer algo. Outra coisa que eu quero deixar para a igreja aqui nesta noite: confiança. Sabe por que ela fez tudo o que o profeta pediu? Porque ela confiava. Ela confiava em Deus. Se ela confiou no profeta, é porque ela confiava em Deus. Então, às vezes, Deus fala para você para fazer algo e você faz algo diferente. Meu Deus! Se você fizer algo diferente, amado, sinto lhe dizer, mas você não vai alcançar o que almeja. Meu Deus! Você só vai alcançar o que almeja se fizer o que o Senhor lhe mandar fazer. É verdade? Você vai ter que fazer a vontade de Deus para que as coisas aconteçam na tua vida. Para que a prosperidade entre na tua casa. Para que a morte saia do teu lar. Você vai ter que fazer a vontade de Deus. Esta viúva aqui, que na Bíblia não cita o nome dela, poderia ter o meu nome, poderia ter o nome de qualquer uma das mulheres aqui. Se nós fizermos a vontade de Deus, se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança em Deus, pode ter certeza que algo vai acontecer na nossa vida. E aqui eu achei interessante que o profeta disse assim para ela: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas.
Ela fez o que o profeta disse, amado. Ela entrou no quarto dela, ela podia ter pensado assim, gente, esse homem está louco. Eu estou passando uma prova para chegar um aí para levar os meus filhos e ele manda simplesmente eu entrar para dentro do quarto, fechar a porta, eu tenho que sair a fazer alguma coisa, eu tenho que sair quebrando aí, né? Eu tenho que procurar um emprego, sei lá, o que eu tenho que fazer? Não, amados. Ela fez o que o profeta disse a ela. Aleluia. Ela entrou para o quarto, ela fechou a porta e deitou aquele azeite nas vasilhas que ele também falou para ela pedir aos vizinhos. Ela poderia ter pensado também, olha, eu estou passando prova, vou ter que pedir os outros ainda. Isso é complicado demais. Mas não, para Deus não tem complicado, não. Para Deus não tem impossível, não. Então, se um profeta, se um homem de Deus chegar para você e falar, mesmo que não seja o que te agrada, faça. Sabe, porque os profetas são escolhidos do Senhor. Às vezes nós queremos ouvir só o que agrada ao nosso coração. Mas nós não podemos ouvir só o que agrada ao nosso coração, nós temos que ouvir o que agrada ao coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque se o Senhor nos escolheu, se Ele nos tirou do mundo, se Ele nos colocou na presença dEle, amados, é para fazer a vontade dEle. Não é a vontade do inimigo, não. Então ela entrou no quarto, ela fechou a porta sobre os filhos dela e fez o que o profeta mandou. O que é que eu entendo aqui? Ela foi obediente. Ela obedeceu a voz do profeta, que é a voz de Deus. E quando nós obedecemos, amado, quando nós entendemos o que Deus fala conosco, é só alegria, é só bênção. Passamos prova, passamos, mas sabemos que nós podemos crer naquele que nos fortalece, naquele que vai nos ajudar na caminhada, nas provas, nas dificuldades. Então, como eu disse, sem a fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, ela teve fé. Ela teve fé suficiente para fazer o que o profeta pediu que ela fizesse. Ela teve confiança, porque ela confiou no que o profeta falou para ela. Ela foi obediente. Por que ela foi obediente? Porque tudo que ele falou para ela fazer, ela foi fazendo. Ela estava fazendo ali a vontade de Deus. E diz mais aqui para nós, amados, prestem atenção no que a palavra do Senhor nos diz. Glória a Deus, aleluia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vazias, disse ela a um dos teus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. O que eu quero deixar para a igreja? O Senhor só vai parar de te abençoar, amado, quando Ele achar que já chegou, que está suficiente as bênçãos dEle na tua vida. Porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que a tua família precisa. Então, tudo que pedirdes com fé, receberás, diz a palavra do Senhor. Então basta, amados, pedir ao Senhor. Pedir com fé. Quando nós pedimos com fé, quando nós buscamos com fé, quando nós acreditamos com fé, o Senhor trabalha ao nosso favor. Sabe por que eu digo isso, amados? Não saindo da palavra, mas dentro da palavra do Senhor. Foi pela fé, foi pela confiança em Deus, é pela obediência a Deus que eu me encontro neste lugar nesta noite, que eu me encontro falando do amor de Deus para vocês nesta noite. Porque se eu estou aqui, amados, é porque eu tenho fé em Deus, porque eu creio em Deus. Quantos aqui creem no Deus que serve? Aleluia. Eu também creio que vocês creem, amados. Sabe por que eu creio? Porque vocês estão aqui. Estão no lugar certo. Estão buscando a pessoa certa.
Deus. Porque se nós estivéssemos no mundo, com certeza estaríamos no lugar errado, buscando as coisas erradas. Mas se estamos aqui nesta noite, é porque estamos buscando a pessoa certa. Aleluia. Outrora, eu me encontrava parecida com esta mulher. Eu podia te dizer que eu não tinha vida. Eu não tinha família, porque eu não tinha amado. Porque a minha vida e a minha família não pertencia a Deus. Pertencia ao inimigo de nossas almas. Eu fazia a vontade do mundo, eu fazia a vontade de Satanás e a minha família também. Ali o inimigo fazia o que queria, amados. Ele brincava, ele tripudiava, ele pisava. Essa mulher aqui, ó, ela tinha perdido os filhos dela. Ela estava sozinha. Porque ela não tinha mais o esposo, só tinha os filhos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela tinha fé. Aleluia. Assim como eu e como você. Amém, Jesus. Porque se ela alcançou a vitória aqui, se eu alcancei a vitória, e se eu profetizo em nome de Jesus que todos aqui alcançaram a tua vitória nesta noite. Sabe por quê? Porque estamos buscando ao Deus vivo, porque estamos crendo nos profetas que o Senhor deixou aqui nesta noite. Como eu estava dizendo, amados, eu fazia a vontade do mundo, eu fazia a vontade de Satanás. O meu lar era atribulado, o meu lar era bagunçado, o meu relacionamento era bagunçado, a minha família era bagunçada. Eu bebia, podia dizer, 24 horas por dia. Porque enquanto eu tivesse dinheiro, eu estava bebendo, eu e meu esposo. Bebendo, fumando, usando droga. Eu fazia a vontade do mundo literalmente. E eu achava aquilo ali bom, amado. Aquilo ali, aparentemente, era ótimo. Sabe por que era bom? Porque eu não conhecia a Deus. A palavra do Senhor também nos diz que muitos pereceriam por falta de conhecimento. Creio que ninguém aqui vai perecer por falta de conhecimento. Se perecer por falta de vergonha na cara mesmo. Porque muitos, todos aqui conhecem a palavra do Senhor. Aleluia. Então, se não cumprir, se não fizer a vontade do Senhor, é porque não quer. E depois não reclama, minha vida está bagunçada, minha família está bagunçada porque você quer. Porque existe um Deus no céu que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua família, pode mudar a tua história. Glória a Deus! Como eu estou dizendo, eu vivi, eu não sou muito boa de conta não, irmãos, mas eu acho que tipo assim, uns 17 anos vivendo só baseada com meu esposo, porque eu não conhecia a palavra, e como eu disse, nós bebíamos, nós fumávamos, nós bagunçávamos, nós nos prostituímos, nós fazíamos tudo que agrada a Satanás. Tudo que vocês pensaram. Só que, amados, nós fazemos até quando Deus permite. É verdade, Deus. Por quê? Se nós tivermos fé, como eu disse, se nós tivermos confiança, e se nós formos obedientes a Deus, Deus muda a história. Deus muda o cativeiro. O meu esposo, ele fumava, que não podia viver sem um cigarro. Ele falava, não, eu não aguento ficar sem cigarro, não. O dinheiro acabava, ele pedia emprestado, ele pedia cigarro dos outros, e era, amado, nossa, só humilhação, só problema. Tinha dinheiro, começava a beber quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e bebia tudo, e achava que pagava mais grade de cerveja, e punha droga, e punha cigarro, mas chegava o domingo, se precisasse de um frango, sabe o que acontecia? O povo sumia. Se você quiser tomar uma cervejinha ali, um whisky, vão lá. Sabe por quê, amado? Porque o inimigo só te oferece o que não presta. O inimigo só te oferece o que é ruim para a tua vida. Agora Deus não, Ele veio para te dar vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Santo,
santo, santo, santo é o Senhor. E nós vivemos, amados, nessa vida atribulada, só de bagunça, só de vontade de Satanás. Era que nosso lar era uma bagunça. Meu Deus do céu, como eu louvo e agradeço a Deus pelas misericórdias dele para com a minha vida, com a minha casa. Numa certa feita, amados, num dia, depois de já ter bebido muito mesmo, eu cheguei em casa, mas meu esposo, e falei, vou deitar. Ele falou assim, bom, então vamos deitar. E deitamos, amado. E eu tinha ganhado um jogo de pulseira. Outra coisa que eu quero dizer, deixar para a igreja nesta noite: não vai recebendo tudo que você, não vai pegando tudo que você ganhar nessa vida, não, viu? Ora a Deus primeiro e vê se é de Deus o que você está ganhando. Às vezes pode ser até um carro, amado, mas aquele carro ali pode te levar você à morte lá na frente. Então apresenta a Deus primeiro e vê se é de Deus o que você está ganhando. Vê se é de Deus o que está entrando na tua casa. Porque se você não tiver sabedoria e sair pegando tudo aí, o inimigo é bem para roubar, matar e destruir, viu? Mas eu tenho uma coisa boa para falar para a igreja nesta noite. Ele pode até ter vindo para roubar, matar e destruir, mas tem um Deus que veio para nos dar vida, e vida com abundância. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu ganhei esse jogo de pulseira, eu coloquei essas pulseiras no braço e deitei na minha cama. Com pouco que não, eu começo a ficar doida lá. Tô doido, fui ficando doido, fiquei doido. E queria beber mais, e sair pro beco, e tirei a roupa. E o inimigo, ele gosta de envergonhar, mano. Ele me envergonha. Às vezes você acha que você tá fazendo aí, você tá bonitinho, tá bem na fita, você tá bem é nada, viu? Ele tá envergonhando. Ele está envergonhando, e quem não tem visão espiritual não vê isso não. Mas eu profetizo em nome de Jesus que todos aqui, Deus está abrindo a visão espiritual nessa noite para fazer somente a vontade dele. Amém. E andar conforme a vontade e o querer dele na face dessa terra. Porque se tem algo na sua vida que não é da vontade de Deus, é hoje que ele arranca. Amém. Sabe para quê? Para aumentar a tua fé. Amém. Para que a sua fé venha a ser grande perante ele. Amém? E aí, amados, eu fiquei doida, e eu saí pro beco, e eu tirei a roupa, e fiquei falando um monte de coisa, que tudo o inimigo falava na minha boca, que ia destruir minha família, que ia matar meus filhos, que ia me tirar da vida do meu esposo, que a minha casa ia ser toda destruída, de um esgoto que passava assim na porta assim da minha casa, que a gente não sabia de onde saía aquele esgoto, não entendia de onde que vinha aquilo ali. É porque o inimigo, ele quer ver o povo de Deus é na merda. Só que Deus quer nos ver na abundância, é na graça, é na glória, é na vontade dele. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo querendo destruir mesmo a minha vida, a minha família. E o meu esposo estava bêbado também, amados, de uma hora para outra. Deus é tão bom, tão maravilhoso. E a minha filha Bárbara, não, que está aqui, para a honra e glória do nome do Senhor, ela sempre foi de buscar a Deus. Às vezes ela chamava nós, ô mãe, ô pai, vamos à igreja, mas a outra hora eu vou, agora eu vou chapar todas. Agora eu vou beber, amanhã eu vou. Não sabendo que Deus podia voltar, amados, e eu ficar aqui. Só que Ele teve misericórdia da minha vida, Ele me deu oportunidades. Mas Deus é amor, mas Ele é justiça também, queridos. Não brinca com as coisas de Deus, não. Porque se eu passei muita coisa nessa vida, Deus permitiu que eu passasse. Tanto que Ele permitiu que naquela noite o inimigo manifestasse na minha vida e falasse tudo o que estava acontecendo ali. E eu quero deixar para vocês o que eu disse aqui: obediência. Naquela noite, onde eu falava tudo o que estava acontecendo na minha casa, o inimigo falava na minha boca, o meu esposo pegou a Bíblia, começou a orar, porque tinha a Bíblia, graças a Deus, na minha casa, que a minha filha buscava de Deus, sabe? E começou a falar: meu Deus, eu não aceito isso na minha vida. Meu Deus, eu não aceito o inimigo destruir a minha família. Eu não aceito o inimigo destruir o meu relacionamento com a minha esposa. Oh Deus, esse vício tira de nós, Senhor. Se é o inimigo que está fazendo isso tudo, se o Senhor é Deus mesmo,
Se o Senhor está aqui, meu Deus, que o Senhor faça algo na nossa vida. Ele teve fé, amados. Mesmo estando tonto, mesmo estando bêbado, ele creu que existia alguém no céu que poderia mudar a nossa história. E ele pediu a Deus. E eu creio que foi de coração, porque Deus ouviu ele. Deus ouviu ele. Quando ele orou, ele pediu. E eu falava, não, eu vou ficar aqui, eu vou destruir tudo. Ele falava, não, eu não aceito ser destruído a minha vida. Eu não aceito ser destruído a minha família, não. E ele teve obediência, amado. Ele teve coragem. Todas as bebidas que estavam na minha casa, todos os maços de cigarro, nós comprávamos era pacote. Sabe para quê? Para dar para fumar até dar o câncer. O inimigo quer colocar isso, é doença. Mas Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus ressuscita mortos, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, queridos. E ele jogou todos aqueles cigarros fora, ele jogou todas aquelas garrafas de bebida fora. Na minha casa, às vezes, no domingo não tinha pro frango não, mas tinha pro uísque, tinha pra marula, tinha só para as bebidas caras, tinha para ice, as geladeiras ficavam só lotadas. Quando estava lotada, a casa estava lotada. Lotada, só de gente que, né, que Jesus também vai libertar, e muito você está libertando, que eu estou vendo, para honra e glória. Glória a Deus. Aqueles que andavam com nós na bagunça, amados, que Deus foi lá e me libertou minha família, hoje está libertando eles também, sabe por quê? Porque eles também creem, porque eles têm visto o que Deus tem feito na nossa vida. Há aqueles também, amados, usados pelo inimigo, que olha assim e fala, ó, está servindo a Deus? A casa está do mesmo jeito. Olha lá a casa. Ainda não fez a mansão, não. Uai, mas se Deus um dia foi um tempo na minha casa, lá. O inimigo mandou lá para afrontar. Pô, mas vocês não servem o Deus dono do ouro e da prata? Sua casa está do mesmo jeito. Eu peguei e falei com ele assim, deixa eu falar com você uma coisa, amado. A palavra do Senhor nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amado, eu estou preocupada com riqueza terrena, não. É lógico que se Deus me der um carro, eu quero. Se Deus me der uma casa boa também, eu quero. Ô, glória! Se der um carro para cada um da família, melhor ainda. Oh, glória. Mas eu só quero as bênçãos de Deus, amado. Amém. Porque as bênçãos dele, elas permanecem. Amém. Eu só quero uma casa quando for da vontade de Deus. Eu só quero um carro quando for da vontade de Deus. Porque não adianta eu ter e não ser da vontade de Deus, então eu quero sim. Falar que eu não quero, não, eu quero. Aí logo que falou isso, eu falei com ele, aí ficou sem graça. Eu falei, toma aí, inimigo. Você está achando que eu estou servindo Deus morto? Não, meu Deus é vivo, ele ressuscitou no terceiro dia, moço. Você acha que ele continua morto? Não, ele está vivo. E nisso, amados, quando ele jogou toda aquela bebida fora, e todos aqueles cigarros fora, nós tomamos uma atitude. Nós falamos, principalmente ele falou primeiro, a partir de hoje, na minha casa, não entra mais cigarro. Na minha casa não entra mais bebida. A minha casa vai servir a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. E eu profetizo, levanta a mão, igreja, levanta a mão. Faz assim, igreja, assim não, faz assim. Em posição de receber que Deus vai derramar agora. Oh, Deus lindo, derrama, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, queridos, que você e sua casa será a Deus. Assim como eu e minha casa fomos tirados do lamaçal do pecado. Aleluia, Deus. Fomos tirados da garra de Satanás. Eu creio que se na tua família tem alguém que ainda não foi liberto, se na tua família tem alguém que fuma, que bebe, que usa droga, hoje, com a fé que Deus aumenta em tua vida, através da tua fé, da tua vida que se encontra aqui, você e sua casa servirão
Deus soberano. Deus, eu dizer em teu nome, papai. Então, Deus, eu quero testemunhos, Pai, dos teus filhos que se encontram aqui nesta noite. Deus, perante esse altar, meu Deus, que é um lugar sagrado. Deus, eu creio que pessoas vão vir aqui, meu Deus, e testemunhar, Pai. Que os teus filhos, filhas, irmãos, parentes, descendentes, papai, aqueles que ainda não te servem, vão te servir para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai, se eles estão fazendo a vontade de Satanás, eles não vão fazer mais. Porque, meu Deus, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E Satanás tem tentado, papai, destruir os lares, as famílias. Pai, tem pessoas aqui que fumam e que bebem. E que diz, Senhor, que não consegue largar o vício. Mas, Pai, eu creio em teu nome, em nome do teu único filho, papai, que se ele tiver a fé, meu Deus, do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor, meu Deus, vai entrar com a libertação no lar e na família. E eles vão testemunhar, meu Deus, aqui, papai, neste ministério. Eles vão testemunhar, meu Deus, aqui nesse altar, que eles e a família deles servem a ti. Porque, meu Deus, nós queremos engrandecer e exaltar ao teu nome. Nós queremos dizer, papai, que nós servimos a ti, que nossa família também serve. Porque, amado, ser difícil quando a gente serve e tem um na família que não serve. Mas Deus, amado, sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo de fazer as coisas. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo na face desta terra. E eu creio que em nome de Jesus o tempo da tua família ser liberta chegou. Eu creio que em nome de Jesus o tempo da tua casa ser abençoada chegou. Mas para isso, amados, é preciso você ter fé. É preciso você ser obediente a Deus. É preciso você fazer a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor também nos diz: pedi, pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Então, se você tem pedido da maneira errada, amados, pede a Deus. Pede ao Espírito Santo que intercede por nós, para interceder por ti, te ensinar a pedir a Deus, para que possa chegar até o sublime trono do Senhor no teu pedido. E, amados, continuando o que eu estava falando, o meu esposo jogou tudo fora e falou que na minha casa não entra mais, mas como o inimigo é sujo, ele leva os pratos para você, fica de olho aberto, para rejeitar os pratos do inimigo. Quando chegar você te oferecer, fala: não, eu não quero não, sabe por quê? Porque eu falei com o Senhor que eu ia fazer a vontade dele. Eu falei com Deus que eu não ia mais fazer isso. Então, amado, se você retroceder, se você olhar para o lado, se você fraquejar, você vai. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer também, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é Ele que levanta aqueles que são caídos, sabe? Então, amados, e nós vivemos, como eu falei, muitos anos, sabe, sem casar. Aí nós fomos para a igreja, graças a Deus, servindo a Deus. Depois de 6 meses que nós estávamos servindo a Deus, Deus preparou o casamento para nós. Eu casei bonitinho, eu já velho, irmão, de noiva. Ai, que lindo. Meu filho todo de noivinho, minha filha jogando flor. Tudo bonitinho, do jeito que as mulheres gostam. Então vocês mulheres aí, ó, espera no Senhor, viu? Espera no Senhor, que se for desejo do seu coração, meu filho, até 100 anos, você pode casar. Tá jovem ainda. Tá jovem ainda, né? A mulher de Abraão foi ter filha, já era velha. Deus honra, amado. Deus honra. No tempo dele ele honra. E casei tudo bonitinho, festa. E o povo comeu e bebeu, porque crente não bebe, não. Mas crente come. Não, como crente come, né? Nós fez tanta comida e comeu, e Deus multiplica também, viu? Que comeu, tem ainda sobrou ainda, sobrou comida, viu? E no outro dia nós ainda comeu, e nós comemos, graças a Deus, que o melhor da terra é para nós. Aleluia. Deus prepara o melhor para nós.
Aí casamos, tudo bonitinho, graças a Deus, nós também batizou. E agora, para a honra e glória do nome do Senhor, aí eu aqui, ó, mano. Glória a Deus. A minha família aí, ó, só fazendo a vontade de Deus. Amém. E pedindo a Deus todos os dias. Todos os dias. Pai, que diminua eu e que o Senhor cresça. Amém. Pai, que eu não venha esquecer nunca de onde me tiraste. De onde tirou a minha família. De onde tirou o meu lar. Eu não posso ter uma mansão não, irmão. Não tem carro não. Mas a minha casa é cheia de graça. Aleluia. É cheia do povo santo. É cheia de bênção. Sabe por quê? Aleluia. Porque eu sirvo a Deus. Amém. Porque eu faço a vontade dele. Às vezes levanta um só para falar que está fazendo coisa errada. Mas quem nos justifica é Deus. Aleluia. Então não preocupa não se tiver prevejado. Sabe por quê? Ninguém joga pedra de árvore que tem fruto, não. Aleluia. Ninguém quer derrubar a folha, não, amados. Quer derrubar os frutos. Mas Deus não, Ele poda. Ele poda, sabe para quê? Para ir dando fruto, e fruto, e fruto, e fruto, e fruto. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos dar frutos, e frutos, e frutos, e frutos da presença do Senhor. E eu quero ler aqui o último versículo aqui. Para me concluir o último tópico que eu falei. Eu falei que ia falar 4, amados. O primeiro foi a fé. O segundo, a confiança. O terceiro, a obediência. Agora eu quero deixar o quarto para a igreja. Aleluia. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Depois que nós lemos toda essa passagem aqui de Eliseu, que ele aumenta o azeite da viúva, que eu quis falar de uma mulher, porque hoje é culto das mulheres, dos homens também, tá, amados? Porque nós fomos tirados da costela dele, então nós somos homens. Então serve para as mulheres e serve para os homens, não é ficar triste, não. E nós somos todos escolhidos de Deus, todos nós. Deus ama a todos iguais, amados, a todos. Para Ele não tem menor, não tem maior. Somos todos iguais perante os olhos do Senhor. E nós temos, amados, sempre que considerar os nossos irmãos, as pessoas maiores que nós. Nós não podemos nunca querer ser maiores. Eles têm que estar sempre acima de nós. Lógico que primeiramente Deus. Mas não queira você ser maior que o seu irmão, não. Deixa o seu irmão ser mais que você. Se eu deixo a Bárbara ser mais que eu, se a Bárbara deixa a Viviane ser mais que ela, se a Viviane deixa a Débora ser mais que ela, então, amados, nós não vamos nunca querer ser maior que o outro. Nós temos que ser sempre menor. Amém. Sempre pequenininhos. Sempre crianças na presença do Senhor. Amém? Eu vou ler para os irmãos aqui, então, o último tópico aqui. A viúva diz assim, amados: então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ela foi, amados, e fez saber ao homem de Deus. O que eu entendo aqui? Depois de toda a prova que ela passou, ela perdeu o esposo, ela foi na prova, chegou o credor lá, né, querendo tirar os filhos dela. E ela ficar lá naquela dificuldade toda. Depois dela ter confiado em Eliseu, depois dela ter tido fé em Deus, depois de tudo que ela passou, dela ter sido obediente a Deus, de ter feito tudo que Ele mandou, amado, ela foi próspera. Deus aumentou o azeite dela, Deus abençoou o lar dela, os filhos dela não foram tirados, o lar dela não foi destruído, ela não desesperou, ela buscou de Deus. O que ela fez? Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. O que eu quero que a igreja entenda? Quando Deus te abençoar, amados, seja grato a Ele. Eu quero deixar o último tópico aqui para a igreja: gratidão. Aleluia. Esta mulher, amados, foi grata. Depois de ter recebido, depois de ter sido abençoada, ela lembrou de Eliseu e foi até ele. Para que ela foi até ele? Para dizer a ele tudo o que aconteceu. Hoje aqui tudo ela chegando até Eliseu: Eliseu, você não sabe o que aconteceu, Eliseu? Eu entrei no quarto, eu fechei a porta, eu peguei as vasilhas emprestadas e fui pôr nos azeites. O azeite rendeu, Eliseu. Agora eu estou assim
de azeite eu posso vender, a minha casa agora vai ser próspera. Amados, ela foi grata. Aleluia. Ela foi até o homem de Deus e agradeceu o que ele tinha feito. Aleluia. Ela agradeceu o que tinha acontecido na vida dela. Quantos aí Deus tem abençoado e fala assim, eu vou voltar lá na igreja e falar, ô Deus, eu preciso de um emprego. Se o Senhor me deu um emprego para me ganhar X, eu vou lá na igreja e vou pôr lá no seu gasofilaço, lá, ó, X. Deus abençoa. Deus dá aquele emprego, pega a boa e esquece. Esquece o que Deus fez. Esquece de ir lá e abençoar a igreja, de abençoar o que abençoou ela. Quantos têm buscado só a benção, amado, e têm esquecido do abençoador? Ela não esqueceu o abençoador aqui não, ó. Sabe por que ela não esqueceu? Porque ela voltou lá e agradeceu a ele. Aleluia. Ela voltou lá e falou para ele o que tinha acontecido na vida dela. Então, se Deus fizer algo na sua vida, que eu profetizei aqui hoje, na hora que Deus tirar o seu familiar lá das drogas, lá, ó, não esquece de vir aqui, então você é testemunho não, viu? Não esquece de vir aqui e contar o que Deus fez na sua vida não, porque toda honra e toda glória tem que ser dada a ele, viu? Não esquece não. Não esquece não, porque a palavra diz, crede nos profetas e prosperareis. Então, se você crê e for próspero, amado, vem aqui e fala. Conta a prosperidade. Seja fiel a Deus, hein? Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem pedido e não tem recebido, pode ter certeza que algo está errado. Talvez você não tenha feito a vontade de Deus da forma certa. Talvez tenha algo na sua vida que está te atrapalhando. Então vai buscar de Deus um conserto. Vai pedir Deus para poder, né, arrancar isso aí. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. Seja igual essa viúva aqui, ó. Volta, lembra-te de onde foi tirado. Lembra do que Deus fez na sua vida. E seja grato a Ele. Seja grato a Ele, agradeça a Ele todos os dias da tua vida o que Ele tem feito. Amado, você pode estar passando a prova que for. Agradece a Deus pela prova. Sabe por quê? Porque sem prova não tem vitória não. Se tiver algum crente aqui que não passa a prova, vou falar com você, agora tá bem? Tem alguma coisa errada. Porque crente passa a prova mesmo. Se eu falar com você, eu venho aqui, aceita Jesus, nem servir Jesus, sua vida vai ser só mel. Aí você vai falar assim, profeta, não tem alguma coisa errada na sua vida, você está falando errado isso aí. Porque a palavra do Senhor fala que nós íamos passar por perseguições, tribulações, provações. Então como é que a vida vai ser boa? Mas uma notícia eu tenho para você. Eu sei daquele que eu tenho crido. Aleluia. E é Ele que dá vitória. Amém. É Ele que ajuda. Glória a Deus. Ele te ajuda, Ele te ergue, Ele te fortalece, amado. Amém. Então seja como essa mulher aqui, ó. Volta e conta as tuas bênçãos. Amém. Sabe para quê? Para Deus ver a tua gratidão para com Ele. Para Deus ver a tua fidelidade para com Ele. Para Deus ver a fé que você tem com Ele. Porque ela foi grata. Ela voltou e fez saber ao homem de Deus o que tinha acontecido na vida dela. Estou fazendo aqui hoje. Glória a Deus. Falando para os irmãos o que Deus fez na minha vida e na minha. Amém. É por isso que eu falei da minha vida mais ou menos parecida. Ela voltou e fez saber ao homem de Deus. Aleluia. E eu estou aqui hoje fazendo saber aos homens e mulheres de Deus. Amém. Glória a O que Deus Deus. fez na minha vida e na minha família. Aleluia. Amém? Amém. Quantos entenderam a palavra? Glória a Deus. Quantos vão sair daqui com a sua fé aumentada? Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu glorifico a Deus, amado, por cada vida aqui. Aleluia. Nossa, mas eu fico tão feliz, mas tão feliz de ver cada vida aqui dentro. Aleluia. Sabe por quê, amado? Porque Deus é lindo. Glória a Deus. Quantos outros lugares nós poderíamos estar? Mas estamos aqui nesta noite. Porque Deus nos Amém, ama. Jesus. Aleluia. Porque Deus é bom. Porque Deus é conosco.
Eu confesso aos irmãos que durante essa semana eu falei, Deus, eu não vou pregar não, porque que eu falei, mas não sou pregadora. Acho que é a segunda vez que eu prego assim num altar. Se não é a segunda, é a terceira. Eu já preguei assim em cultos dos lares. E eu falava com Deus, Deus, eu não vou não, Senhor, eu não sei falar, que é tantos pregadores que eu vejo, amados, pregando. Quando eu vejo pregando e falando de Deus, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer ali, Senhor? Eu nem sei falar, mas o Senhor fala conosco, somente abre a tua boca, querido. Aleluia. Porque Ele sabe o que cada coração aqui precisa. Aleluia, glória E a a Deus. palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Amém, Jesus, é verdade. Eu creio que cada um aqui recebeu algo da parte de Amém, Deus. Jesus, glória a Deus. Porque essa Bíblia aqui fechada, amados, ela é um livro fechado. Mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Amém, Jesus, glória a E Deus. Deus falou conosco nesta noite. Que Ele aumenta a nossa fé. Que nós devemos ter confiança nele. Que nós devemos ser obedientes a Ele. E que nós devemos ser gratos, amados. Amém. Sempre gratos a Ele, amém? Amém. Eu glorifico a Deus por cada vida. Eu agradeço a Deus por cada vida aqui presente. Amém, Jesus, E aleluia. peço a Deus que aumente a cada dia a tua fé. Amém. Para que o nome dele venha a ser cada dia, amados, glorificado e Amém, exaltado. glória a Deus. E eu peço a Deus também que diminua cada um de nós a cada Amém, dia. Jesus. Que nós venhamos ser sempre pequenininhos na presença Amém. dele. E que ele venha ser sempre o cabeça. Amém. Ele venha ser sempre aquele que tem que aparecer. Amém, Jesus. Porque nós somos falhos, pecadores. É verdade. Nós pecamos, amados, simplesmente no olhar, no pensar. Mas Deus perdoa os nossos pecados, mas nós não podemos permanecer nos pecados não, sabe? Nós temos que deixar o pecado. Amém, Jesus. Se nós conhecemos e sabemos que algo na nossa vida não agrada a Deus, pede a Deus que arranque. Amém. Peça a Ele que arranque o vício. Porque quantos eu já ouvi falar, eu fumo, mas eu não consigo parar de fumar. Não consegue por quê? Porque você não quer. Você não nasceu fumando. Olha o tamanho do maço de cigarro, mas é isso aqui, ó. Agora pensa no tamanho da sua fé. Pensa no tamanho de Deus, pra você ver se Ele não pode libertar você desse cigarrinho. Basta querer. É verdade. Tudo é ilusão, tudo é passageiro nessa vida, tudo passageiro, amado. Tudo vaidade. Deixa as coisas do mundo. Faça a vontade de Deus, que você vai ver a diferença na sua vida, amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse sobre os seus pés. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para a pastora, amém? Glória a Deus.